Inclusive, dentro do que ele estava falando, ele falou sobre a questão ele citou o lance de Gideão ali, de quando ele pede um sinal para Deus, né? Então, Deus, molha aqui o algodão e deixa em volta seco. Aí Deus faz isso. No dia seguinte ele fala, então, se agora tiver molhado em volta e o algodão seco, isso que eu quero. Aí Deus vai e fala. Aí tem muito crente que pega esse texto, essa passagem, e fica nela para sempre, fica para sempre nesse degrau, para todas as direções que Deus te dá. Eu um dia estava no shopping, eu terminei de assistir um filme, desci pela escadaria e o Espírito Santo falou comigo sobre uma menina. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo, aquela menina que está na escada, ela acabou de me fazer uma pergunta, eu quero responder, vai lá. E na hora eu falei assim, Deus, então me dá uma confirmação. E a hora que eu falei, me dá uma confirmação, o Espírito Santo me trouxe esse texto à memória, porque a minha referência de confirmação era esse texto. Gideão pediu uma confirmação. Gideão pediu uma confirmação. E a hora que eu pedi isso, o Espírito Santo trouxe o entendimento para o meu coração, dizendo assim, Gideão pediu 2 confirmações a vida dele inteira, e depois ele nunca mais precisou disso, porque ele aprendeu a ouvir e discernir e obedecer a minha voz. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Então, tipo assim, eu vejo que tem muita gente que conhece texto, já teve confirmações de Deus na sua vida, mas daqui a pouco Deus está te dando novas direções agora, e às vezes você quer voltar para um ciclo de querer de novo, então novas confirmações. Cara, se você já aprendeu a ouvir Deus, se você já aprendeu a ouvir e discernir que é Ele que está falando, Ele não precisa te dar confirmação nenhuma, vai e obedece, né? As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, e já fica aí a palavra pro ano novo. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, cara. Então, vamos caminhar nesse ambiente de obediência, de discernir e obedecer a voz de Deus. Mas já fica também aqui uma coisa muito importante para nós, que entre as direções e revelações de Deus para nós e o tempo de o aion, o tempo de você colocar em prática realmente aquela revelação de Deus para a sua vida, existe um tempo maior ainda de instrução para a revelação. A vida de todo cristão, ela geralmente é baseada em revelação, instrução e o já de Deus. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas ouvindo uma revelação e já querendo vivê-la. E aí você percebe que as pessoas não caminham numa revelação sustentável. Elas não continuam caminhando naquilo que o Senhor falou para elas, porque o tempo de instrução para o cumprimento daquela revelação não houve. E a maior revelação, o maior tempo de instrução que nós vamos ter vai ser com a própria palavra, e vai ser com pessoas mais maduras, vão ser com pessoas que caminham há mais tempo. A gente vai ver que Davi, ele tinha uma revelação. A revelação era: vamos trazer a arca de Deus de volta para a nação. E aí o que ele fez? Bora! Revelação, então pega aquilo que é para chegar a acontecer aqui e traz para cá, ó, e vamos colocar isso em prática. Quando ele começa a dar os passos da revelação que ele tem para a nação, a Bíblia diz que uma pessoa da sua equipe toca na arca e ele morre. Davi, ele foi um líder tão feliz nesse momento, que ele teve coragem de pausar o propósito. E olha, pastor Vande, eu vejo poucas pessoas que têm coragem de pausar o propósito, tem coragem de pausar a revelação, porque alguém da sua equipe morreu. Davi, ele pausa a revelação, ele coloca a arca na casa de Obed-Edom, ele enfia a cara na Bíblia e busca instrução com pessoas mais velhas, e ele descobre que a arca só poderia ser carregado em ombros de levitas. Então ele descobre que ele estava fazendo a coisa certa. Ele descobre que caminhar na revelação sem instrução faz com que você faça a coisa certa do jeito errado. E ele descobre que a única pessoa que morreu na equipe dele, morreu por culpa dele, porque ele não buscou instrução. E a gente vê que as pessoas que caminham pela revelação sem buscar instrução,
muitas vezes eles vão deixando um rastro de morte no meio do caminho, porque o propósito é maior que tudo, cara. Não, o propósito não pode parar. E aí morre um, não respondeu, morre outro, não deu conta, morre outro, não aguentou nosso ritmo, morre outro, não consegue ter a nossa pegada, e vai deixando um caminho de morte, ao invés de um caminho de sacrifício. Porque colocando a cara na Bíblia e buscando instruções, ele descobre que ele só poderia dar 6 passos e no 7º passo sacrificar. 6 passos e no 7º sacrificar. 144 mil animais foram mortos. Um trajeto que demoraria dias, demorou 6 meses para ser feito. Porque no tempo de instrução, a revelação pode ser que você não viva ela de imediato. Só que o processo da instrução vai trazer para você uma aplicação de uma revelação sustentável para a sua vida, para que você realmente não pare de caminhar naquilo que Jesus tem falado. E a gente incentiva tantas pessoas a ouvirem Deus, que a falta de busca de instrução está se tornando um veneno, porque as pessoas ouvem tanto Deus hoje, que elas ouvem só Deus, e não ouvem mais o conselho dos bons homens e das boas mulheres. Se não fosse a instrução dos homens, Samuel estava até hoje batendo na quarta de Eli, perguntando se ele estava chamando. E foi quando Eli fala para ele, se você ouvir de novo essa voz, ele dá uma instrução. Só diga assim, fala Senhor, teu servo ouve. Então, a verdade é que a instrução de pessoas mais velhas, seja elas como um Eli, que já perdeu a presença, seja elas como pessoas que caminharam em retidão, mas na multidão de conselhos a gente encontra sabedoria. Então, não estava programado, mas o nosso amigo acabou saltando aqui essa palavra, que o Espírito deu toda essa confirmação para que esse próximo ano que está entrando, eu sempre falo que os 4 melhores ambientes para análise o homem a si mesmo Santa Ceia, velório, aniversário e virada de ano. São os 4 ambientes perfeitos para analise o homem a si mesmo. E a gente está num desses ambientes, uma virada de ano. Estamos entrando num novo ano, onde nós sempre reconhecemos aquilo que nós não mudamos lá atrás, e sempre entramos com a palavra profética de que esse ano vai ser diferente. Sim. Mas nunca foi sobre o ano, né? Sempre foi sobre a nossa resposta. Mas o Senhor, Ele é cíclico, Ele se importa com as gerações, de geração em geração em geração. Então o Senhor se move dessas formas, e nós cremos e abençoamos para que esse ano de 2023, por mais que tem tantas coisas incertas, quando a gente olha para a nossa nação, quando a gente olha para alguns cenários, para a polarização, para a política, para o mercado financeiro que está em queda, para muita coisa que a gente está vendo que está tão incerto, nós temos um Deus que não vai nos abandonar. Nós temos uma esperança que é além de tudo isso, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós sabemos que sim, à medida que a igreja vai ser perseguida, também vai ser a medida que a igreja mais vai crescer. Pedro é o homem que, por conta da força das ondas e dos ventos, ele para de caminhar na palavra, ele para de olhar para Jesus e ele afunda. Quando eles acham que Jesus é um fantasma e Pedro fala: Jesus, se és tu, me deixe ir até aí, Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro, ele fala: vem. Pedro caminha em cima do vem, ele caminha em cima de uma palavra de Jesus. E agora, algo lá da vida passada de Pedro, ele era um pescador, e como pescador, ventos fortes e ondas altas no meio do mar, ele já tinha perdido barcos, ele já tinha perdido peixes, ele já tinha perdido resultados de dia de trabalho. E quantos amigos Pedro não perdeu em dias assim? Quantos pescadores não morrem em dias de ondas altas e ventos fortes no meio do mar? Agora, caminhando na palavra, andando na direção de Jesus e caminhando no sobrenatural, a Bíblia diz que a força do seu passado, de coisas de angústias lá do seu passado, bate muito forte nele hoje, e ele para de olhar para Jesus. Por isso ele para de caminhar na palavra,
e por isso ele para de andar no sobrenatural e ele afunda. Jesus vem, pega Pedro, ergue ele das águas dizendo: homem de pouca fé. Pouca fé porque se eu estou com você, se eu liberei uma palavra sobre a sua vida, é só você não parar de olhar na minha direção que você vai continuar caminhando no sobrenatural e o seu passado não vai ter poder na sua vida. 2 capítulos depois, Jesus chega em Cesareia de Filipe, o pior lugar para um judeu pisar o pé, o pior lugar para um cristão pisar o pé. Lá tinha uma caverna chamada Portas do Inferno, onde eles sacrificavam crianças em nome da potestade de Cesareia, que era o Deus Pan. Deus Pan significa Deus pânico, Deus medo. E o interessante é que Jesus leva os seus discípulos para a sede do pânico e do medo, para o núcleo do pânico e do medo, porque agora Jesus quer fazer uma pergunta para os seus discípulos. E quando ele quer fazer uma pergunta para os discípulos, ele leva eles para a sede do pânico e do medo, e ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Para nossa surpresa, aquele que por conta do medo e do pânico, há 2 capítulos atrás, é ele quem tem a resposta, porque ele sabe que mesmo no pânico e no medo, Jesus não abandonou. E Jesus, ele é especialista em nos dar novas chances de responder naquilo que um dia nós falhamos na resposta. Ele quem olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: não foi você que disse isso, Pedro, mas foi o Espírito do meu próprio Pai que revelou isso. E ele diz: Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Imagina a cabeça de Pedro, que estava caminhando há anos com a palavra de Jesus: você vai ser pescador de homens. Mas Jesus, agora eu sou pedra? É, porque à medida que você tem a revelação de quem eu sou, você vai descobrir quem você é. E quando ele ouve: Pedro, tu és pedra, e nessa pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe uma coisa curiosa? A primeira vez que a palavra igreja saiu da boca de Jesus foi nesse momento. Ele não tinha usado essa palavra ainda. Sabe, para nossa surpresa, Jesus estabeleceu a igreja dele no meio do pânico e no meio do medo. Ele poderia ter estabelecido a igreja dele em outro lugar, mas é nesse lugar que ele ainda aponta para aquela caverna e fala: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, a igreja do Senhor. Ele poderia ter estabelecido a igreja na entrada triunfal, no Getsemane, no jardim da oração, em tantos lugares lindos, maravilhosos, proféticos. Mas Jesus, ele nos estabeleceu nesse ambiente de pânico, nesse ambiente de medo. E por mais que esse ano foi um chacoalhar, essa virada de ano, esse final de ano, esse tempo todo, essa pandemia, essa loucura toda que nós vivemos, quantas pessoas nós conhecemos que morreram nessa pandemia, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas quebraram financeiramente. Meu Deus, foi muita loucura. A gente está se levantando, se reerguendo, e daqui a pouco vem a política, e daqui a pouco vem a Copa do Mundo. Pô, foi muita luta. Faltava 5 minutos. 5 minutos, Fred. 5 minutos. E de repente, a gente descobre uma coisa: Deus nos estabeleceu e nos preparou para dias assim, meus amigos. Então, que o verdadeiro amor lance fora todo medo. Amém. O verdadeiro amor lance fora todo medo da sua vida, todo medo da nossa vida, da sua vida, em nome de Jesus. Que o medo não tenha o poder de te paralisar, que os erros e falhas do seu passado não tenham o poder de te fazer parar de olhar para Jesus. E entenda que é nesse ambiente que nós somos promovidos, nós somos preparados, e esses ambientes de pânico e medo nos promovem para os maiores níveis de sobrenatural que a gente nunca viveu. Em nome de Jesus, que você tenha um ano, nem sei se vai encerrar, mas já estou fazendo pelo menos a oração do encerramento. Que esse ano seja um ano incrível na sua vida. Você que está nos assistindo, você que está aqui com a gente, que esse ano seja um ano incrível na nossa vida. Amém. Que a gente possa correr e não se cansar. Que a gente possa gastar a nossa vida pelo propósito eterno de Deus. Gastando a vida no propósito de Deus, a gente não se cansa. As nossas forças são renovadas todos os dias. Que em nome de Jesus a gente veja muito fruto do nosso ministério. Que você possa ver muitas almas sendo salvas
encontrando com o Senhor, que venha um novo nível de apacentamento no seu coração, que você seja cuidado, discipulado, mas que também você seja despertado para amar, cuidar, discipular e zelar por muitas pessoas. Que em nome de Jesus você seja perturbado, que os sonhos de Deus te perturbem, que o Espírito Santo não te deixe em paz, que Ele coloque visões dentro de você muito maiores que os seus recursos, mas que Ele também aumente e expanda os seus celeiros. Amém. E que você tenha para dar e de ninguém tomar emprestado, que você prospere em todas as áreas da sua vida, que aquele que está com angústia sobre ser solteiro, estar solteiro, que você seja completo no Senhor esse ano. A origem, a etimologia da palavra solteiro é completo, e que o Senhor te complete esse ano, e que esse ano também você encontre uma outra pessoa completa, para que juntos vocês possam estabelecer uma família, que você não venha a ser refúgio do emocional de alguém, e que você não encontre em alguém algo para preencher um espaço vazio, porque não tem vazio em nós. O Espírito Santo vai te preencher de todas as formas. Aquele que a estéril possa dar à luz esse ano, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar para um nível de rompimento em todas as áreas da nossa vida. E para aquele que não sabe, a palavra rompimento no original, que é renugnime e resco, essa palavra no original ela significa alguém sem voz começando a falar. Que Jesus ative a sua voz profética, que Jesus ative ainda mais a sua voz de amor e cuidado. 2023 seja um ano incrível sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E amém. Amém. Feliz Ano Novo, meus amigos!